esses serviços foram retroativos a 2010. E daí nós começamos a consertar a contabilidade, havia algumas falhas, então eu ia bastante na GFD. Tá. Eu diria para o senhor que no começo talvez eu fosse uma vez por semana, mas depois foi se intensificando conforme aumentou o movimento da GFD, por conta de auditoria e tudo mais, eu chegava aí 3, 4 vezes por semana. E era por conta desse comparecimento frequente que a senhora chegou à conclusão de que a empresa não tinha condições de prestar o serviço que estava consignado nos contratos? Sim. E mesmo assim a senhora aceitou fazer a contabilidade da empresa? Sim, eu fazia a contabilidade da empresa. Tá certo. Obrigado, excelência. Outro defensor, tem perguntas? Sim. Pode deixar aqui, doutor. Acho que a doutora vai sentar aqui. Acho que é mais fácil deixar uma vaga para advogado. Isso. Mas ficou mesmo. Boa tarde, dona Meire. Boa tarde, doutora. Pela defesa de Carlos Alberto Pereira da Costa. Tenho uma única pergunta para a senhora, além dos esclarecimentos que a senhora já prestou hoje. A senhora tem condições de dizer se o seu Carlos Alberto, na atividade rotineira na GFD, ele tinha algum poder de decisão sobre os contratos que eram feitos ou não feitos? Não, ele não tinha. Poder de decisão, ele definir, não, doutora, não. A única tarefa que ele desempenhava era justamente assinar os contratos. Validar juridicamente, digamos Exatamente. assim. Mas o conteúdo ele não controlava de maneira alguma. Não, de forma alguma. Tá bem. Sem mais perguntas, excelência, obrigada. Obrigada. Pode alcançar o microfone ali? Obrigada. Pela defesa do Gerson Almada, excelência. Boa tarde, dona Meire. Boa tarde, doutora. Dona Meire, a senhora sabe o que é lobby? Sei, sim, senhora. O que é? Quando a pessoa, falar assim bruscamente, quando a pessoa faz algum contato e une duas pontas, um político com outra pessoa, uma apresentação. A senhora, aproveitando que a senhora mencionou, a senhora, ao visitar o escritório das empresas do senhor Alberto e o CEF, a senhora viu algum político ou parlamentar? Eu vi uma ou duas vezes só, doutora. Qual? Já pode falar? Excelência, desculpa. Eu vi o seu André Vargas lá, na época, e vi o seu Mário Negromonte. Apenas os dois? Que eu me lembre, doutora, só. Porque eu não ia no outro escritório dele, eu ia só na Renato Paz de Barros. Estou satisfeita, excelência. Obrigada. Outros defensores têm indagações? O doutor puder alcançar o microfone aqui para as defensoras. Boa tarde. Boa tarde. Helena, pela defesa do senhor Enivaldo Quadrado. A senhora mencionou que o Enivaldo começou a trabalhar na GFD no final de 2010, fazendo investimentos em bolsa. Sim. E ficou com essa atividade, depois de um tempo sem nenhuma função, até a saída da secretária Natália, em data que a senhora não sabe precisar. Isso mesmo. Durante essa primeira fase, a senhora sabe dizer se o Enivaldo tinha algum acesso às senhas bancárias, pedir emissão de notas, aos livros contábeis, recibos, etc? Não tinha, doutora, porque nessa época quem cuidava de tudo isso era a Natália. Tá, então apenas após a saída da Natália que o senhor Enivaldo começa a ter algumas funções na área financeira da GFD. Isso, mesmo porque, doutora, vou até corrigir a minha informação, no início existia um gerente financeiro, eu não me lembro o nome dele, ele era um japonês, eu não me lembro, depois entrou o Jefferson também como gerente financeiro. Eles se reportavam ao seu João Procópio, depois eles saíram, aí o financeiro passou para a Natália, também com o seu João, aí só depois, quando a Natália saiu, que ficou com o Enivaldo. E nesse momento em que a Natália sai, teve alguma mudança física de sala? Teve, doutora, eu não vou
saber lhe precisar as datas exatamente, mas logo que o Enivaldo foi para lá, no fim de 2010, a GFD, eles tinham alugado dois conjuntos no mesmo andar, 2 conjuntos que se comunicavam, né? Então, quando o Enivaldo foi para lá, ele ficava em um dos conjuntos, ficava isolado numa sala bem lá no fundo. E aí, depois de algum tempo, foi que ele veio para a sala da frente, que a gente falava, né? Que é onde ficavam também o Carlos, o seu João e o Mário. Tá. E se o Enivaldo ficava isolado e não tinha contato com esse dia a dia financeiro da GFD nesse período, por que ele era copiado em alguns e-mails da empresa? Doutora, lá, desculpa, acabava sendo até engraçado, eles tinham por hábito mandar e-mails onde eles copiavam uma infinidade de pessoas. Então, eu acho que isso era o hábito da empresa mesmo. Sempre que eles mandavam e-mails, eles copiavam. Muitas vezes até me copiavam em assuntos que não tinha nada a ver. Então, eles copiavam todo mundo, era hábito deles. Tá. A senhora sabe dizer se a GFD tinha alguma atividade ilícita? Tinha, doutora. A GFD, por exemplo, a Marsans era uma atividade lícita, os hotéis eram atividades lícitas. Doutora, com exceção a essas emissões de notas que a GFD fez, todos os investimentos da GFD tinham funcionários, os hotéis existiam, hospedavam, a Marsans era uma empresa grande que empregava 100 e tantas pessoas. Agora, falando especificamente dessas notas que já foram mencionadas anteriormente aqui nessa audiência, emitidas para a empresa Engevix. Sim. A senhora disse que a GFD não conseguia emitir as notas internamente, eles não tinham sistema? Não é emitido pela prefeitura, doutora. Eles tinham essa dificuldade, eles não... Trocou várias vezes secretária, trocou a pessoa do financeiro, então ficou consignado que seriam emitidas lá pelo escritório. Tá. A senhora se recorda de quando pediram essa emissão de notas, terem pedido para que houvesse uma concatenação de pagamentos com pagamentos que precisassem ser feitos ao Banco Safra? Sim, esse contrato que o doutor me mostrou, 2.132.000, esse contrato foi feito com a Engevix e esse dinheiro foi levantado, o Banco Safra antecipou esse contrato, tanto que as parcelas de 213.200 ficou consignado, isso ficou acertado com a Engevix, já porque a Engevix precisou dar uma anuência nesse contrato para o Safra descontar. E ficou consignado que essas parcelas a Engevix pagaria direto no Banco Safra. Tá. A senhora sabe dizer se, com relação a essa conta do Banco Safra, o senhor Enivaldo tinha algum tipo de participação? Não. Seja a senha, a procuração? Não. Quem movimentava... O Banco Safra, na verdade, não era uma conta movimentável, né? Então, o Banco Safra ele foi utilizado para empréstimos... E, se eu não me engano, era o seu João Procópio quem tinha relacionamento no Banco Safra. E ele conhecia outras pessoas também lá, mas o Enivaldo não participava, não existia esse controle, token, essas coisas, cheque. Tá. A senhora se lembra especificamente quem, dentro da GFD, pediu a emissão dessas notas? Doutora, eu vou lhe responder isso no geral, tá? Então, como o Enivaldo que ficou responsável pelo caixa, normalmente era ele quem me pedia. Por exemplo, a Mendes Júnior, como era o seu João quem cuidava na época, foi o seu João quem me pediu. Então, provavelmente tenha sido o Enivaldo quem me pediu, porque normalmente era ele quem fazia isso. A senhora sabe dizer, considerando que a senhora fazia a contabilidade da empresa, se na GFD tudo era contabilizado, se tinha auditoria na empresa? Tinha auditoria, tudo era contabilizado, sim, independente da pergunta que o doutor fez, se eu sabia que essas notas eram frias, que os serviços não existiam.
mas estavam todos contabilizados porque o papel do meu escritório, de fato, embora eu soubesse disso, mas não era saber se o serviço era prestado ou não. A nota era emitida, existia um contrato, existia o pagamento da nota, tem a auditoria, sempre foram auditados. Agora, falando especificamente sobre o Enivaldo, a senhora sabe dizer onde morava a família dele nesse período em que ele trabalhou na GFD? Em Assis, na cidade de Assis. Ele ia para lá toda semana? No começo ele ia embora na sexta e vinha no domingo. Ele voltava no domingo à tarde, chegava à noite. Aí depois ele mudou, ele começou a vir na segunda-feira. No começo eles tinham reuniões, toda segunda eles tinham reuniões, então ele vinha no domingo. Aí depois essas reuniões escassearam, acabaram, então ele passou a vir na segunda-feira. A senhora sabe dizer qual era o objeto dessas reuniões? Não, doutora, eles faziam reuniões de diretoria lá no escritório, porque o Alberto na época não ficava ainda na rua Dr. Renato Paz de Barros, ele tinha um outro escritório, e eles se reuniam todos os diretores. O Carlos, o Enivaldo, o Mário Lúcio, o seu João, o Alberto, então eles faziam essas reuniões. Só uma questão, o doutor não quer ceder o lugar para a doutora ali um pouquinho? Opa, claro, me perdoe. Obrigada. Desculpa, eu estava tão concentrado. A senhora sabe dizer se o Enivaldo teve algum tipo de problema de saúde ou psicológico em razão do julgamento do caso conhecido como Mensalão? Doutora, não sei se o Enivaldo ele era alcoólatra. Isso foi bem intensificado na época do Mensalão. Inclusive, alguns dias ele saía para almoçar e ele tomava na hora do almoço 2 garrafas e meia de vinho, ficava completamente alcoolizado e não tinha nem condições de voltar para o escritório. Ele ia embora direto para a casa dele, enfim. E a senhora acha que a senhora vislumbra ele ter desenvolvido também uma depressão nesse período? Sim. Aproximadamente, qual era a frequência desses almoços ou desses dias em que ele exagerava na bebida alcoólica? Todos os dias, doutora, com exceção às sextas, porque de sexta-feira ele tinha que pegar a estrada, então ele ia embora meio-dia. Uhum. Mas de segunda a quinta ele bebia. A senhora sabe localizar no tempo, ainda que aproximadamente, essa fase de intensificação do alcoolismo? Foi quando intensificou muito, muito mesmo, foi na época do julgamento mesmo, quando estava para sair a pena dele. Uhum. Por conta disso, ou por outras razões, a senhora sabe dizer se o senhor Alberto queria que o Enivaldo saísse da GFD? Doutora, na verdade, para o Alberto, o Enivaldo não rendia, assim, ele não prestava serviço, ele não trabalhava praticamente. Então, para a empresa pagava o salário dele mensalmente, ele nunca deixou de receber o salário, mas ele não tinha uma prestação de serviços em cima disso. Então, realmente, o Alberto comentou várias vezes que queria demiti-lo, que queria que ele fosse embora. Então ele estava esperando, ele falou para mim algumas vezes que ele estava esperando ter condição financeira de dispensá-lo. E o Enivaldo percebia isso? Percebia, doutora, percebia, porque principalmente depois do julgamento do Mensalão, depois que saiu a pena dele, ele já não participava mais, já não era mais chamado para reunião, as conversas já eram feitas em salas separadas, sem a presença dele, então ele percebia, sim. Ele foi, se a gente puder dizer vulgarmente, ele foi colocado de escanteio. Foi sim, foi. Tá. Só uma última pergunta. A senhora fez algum acordo com as autoridades policiais? Não, doutora.
Sem mais, Excelência, obrigada. Certo. Perguntas? Complementar com uma pergunta. O doutor? Pode, não tem problema. Algum defensor tem perguntas? Pode vir aqui. A senhora, em algum momento, desde que vem sendo prestando depoimento aqui, em algum momento a senhora fez algum tipo de acordo ou lhe ofereceram algum tipo de acordo Não, nesse doutor. processo? Não, não, Nem que fosse informalmente? não. Tá, obrigado. Esclarecimentos do juízo, então, muito rapidamente aqui. A senhora que prestava esse serviço de contabilidade, a senhora se referiu a esses contratos, alguns dizem que a senhora conhecia, mas a senhora chegou a participar da contratação, da elaboração do contrato? Só Excelência, um contrato, que foi o primeiro contrato com a Mendes Júnior. Não, esses contratos outros com a Engevix ou com o consórcio aqui que foi mencionado. Não, Excelência, não participei. Esse contrato que foi indagado com a senhora de 7/1/2014, valor de 2.132, 10 parcelas, com a GFD Investimentos, a senhora não participou de nenhum... Da elaboração, não. O que eu participei foi o seguinte, houve uma... Primeiro, eles achavam que eles iam emitir duplicatas, então houve essa discussão, vamos emitir duplicata, como que vai fazer e coisa e tal. Então, nessa, eles iam me pedindo, olha, emite duplicata. Ah, não vai ser assim, vai ser em 10 vezes, não, vai ser em 5. E aí eles iam me passando, eu ia emitindo, cancelava a nota, cancelava a duplicata, dessa forma. A senhora teve contato com os representantes da Engevix? Nunca, Excelência. Esses acusados nesse processo a senhora não conhece? Gerson de Mello Almada, Carlos Eduardo Stracha Albeiro? Não Newton conheço. Prado Júnior? Não conheço. Luiz Roberto Pereira? Também não. A senhora me falou bastante sobre o Enivaldo Quadrado. A senhora tem alguma relação próxima com ele, de parentesco, amizade? Não, tivemos amizade depois que ele veio. Eu prestei um serviço para ele e aí posteriormente ele veio para São Paulo e me chamou para prestar serviços para a GFD. Então a minha contratação na GFD foi feita pelo seu João Procópio e pelo Enivaldo Quadrado. A senhora conhecia anteriormente, então? Eu conheci ele, eu prestei um serviço para ele. Eu trabalhava em corretora, Excelência, e ele também. Ele tinha uma corretora. Então, em 2009, ele foi fiscalizado, na pessoa física, foi fiscalizado pela Receita Federal. E daí um amigo em comum me indicou para fazer uma prestação de serviços para ele, em cima desse, foi um auto de infração que ele recebeu, então uma defesa de auto de infração. E daí eu fiz esse serviço, e daí nós passamos a conviver mesmo só quando ele veio foi para São Paulo. A senhora mencionou que essa empresa... essas consultorias, desses contratos, salvo engano que eu entendi, que essas consultorias não foram prestadas, é isso? Sim, não foram. E a senhora sabe qual que era o objetivo do contrato? Pelo que a senhora sabia na época, não eventualmente do que foi divulgado. Excelência, o senhor diz o da Engevix ou todos? Todos, em geral. Tá. O que era passado era assim, por exemplo, olha, a Engevix deve um valor pro Alberto, então ele vai receber na GFD. Inclusive, assim, ele falava, olha, esse dinheiro é meu e eu estou colocando na GFD. Mas ele nunca esclareceu a natureza desses valores? Para mim, não. Ele a senhora era nunca perguntou? Nunca perguntei. Ele só dizia que eram valores que as empresas deviam para ele. E nunca ninguém comentou? Dentro da empresa, o que era isso? Não, Excelência, nunca foi comentado. Tem certeza, é isso? Absoluta. Porque eu só vim a saber do envolvimento, por exemplo, da Petrobras, depois da Operação Lava Jato. Foi indagado a senhora se a senhora foi procurada por alguém, depois que houve a deflagração dessa operação e a senhora surgiu até como uma testemunha do caso, a senhora não foi procurada por alguém que se afirmava ser representante das empreiteiras? Sim, ou coisa parecida? Fui procurada. Na verdade, foi assim, logo que houve a Operação Lava Jato, o Alberto foi preso, o Enivaldo, o Carlos, ficou só o seu João. Então, o seu João, por ter mais idade, ele tinha mais dificuldades
trabalhar com algumas coisas. Então ele me pediu para que eu fosse até a UTC e ele iria na Camargo Corrêa para ver se conseguiria dinheiro para estar pagando as despesas do escritório, demitindo os funcionários, ajudando a pagar advogados, enfim. Daí eu conversei na Constran com o seu Augusto Pinheiro. Ele foi, eu não sei com quem ele conversou. Aí depois de um tempo, ele falou para mim, ele falou, olha, eu falei na Camargo e a Camargo falou que uma pessoa vai entrar em contato comigo para resolver tudo isso. Aí, uns 2 dias depois, um advogado entrou em contato com ele, que foi o seu Dr. Carlos Alberto Costa e Silva, entrou em contato com o seu João Procópio, e daí o seu João me pediu para ir com ele no escritório desse advogado. Aí, chegando lá, ele falou que ele ia representar. Tanto que, quando nós fomos, eu e o seu João me passou que era por parte da Camargo Corrêa. Uhum. Então, nós fomos achando que era por parte da Camargo Corrêa. Sim. Quando nós chegamos lá, é que nós ficamos sabendo que era por parte da UTC. E daí ele falou para mim, para o seu João Procópio, que ele representava a Camargo Corrêa, a OAS e a UTC. E que ele que seria o coordenador e faria todos os pagamentos. Os pagamentos para a empresa do Sr. Alberto Youssef? Pagamento que tivessem aberto para fazer de pagamento de funcionário, enfim, todos os pagamentos, o dinheiro seria sempre retirado com ele. Uhum. Daí, depois de um tempo, isso foi assim, Excelência, acho que uns 20 dias ele falava, olha, amanhã vem aqui buscar o dinheiro. O seu João ia, não tinha o dinheiro. Amanhã vem aqui. Aí eu acabei me desentendendo com ele e não tive mais contato com ele. Eu vim a ter contato com ele novamente em julho, para ser mais precisa, no dia 4 de julho, que daí aí foi quando ele me procurou e me ofereceu um advogado. Falou que a UTC, quem estaria pagando um advogado para mim, para estar me acompanhando na Operação Lava Jato e coisa e tal. E daí, depois de um tempo, aí na ocasião, ele falou, olha, inclusive, eu não tinha sido indiciada, como não fui indiciada, não fui denunciada, mas ele falava para mim, olha, você vai fazer uma delação premiada. Aí passou algum tempo, ele falou, olha, nós vamos estudar a possibilidade de você fazer uma delação premiada. Passados mais uns dias, ele falou, olha, eu acho que vai sair um mandado de prisão contra você. Aí eu vim para Curitiba para saber, fui lá na Polícia Federal. Mas houve algum discurso, alguma conversa no sentido que a senhora não deveria falar nada, não deveria prestar depoimento? Houve só, primeiro não diretamente, Excelência. Ele só falou para mim o seguinte, que quem estaria pagando o meu advogado era o Valmir, da UTC, que ele se dispôs a pagar o meu advogado, porque ele ficou muito comovido com o que estava me acontecendo. E daí ele falou o seguinte, ele falou, olha, você sabe, né, nem tudo precisa ser falado. E a única coisa, assim, na ocasião que me ocorria, era o caso do precatório do Maranhão. Então ficou subentendido que, mas só... De resto, ele sempre realmente me falava, olha, você tem que fazer a delação, mas nós vamos ver, vamos estudar. Uhum. Essa relação era UTC e Camargo Corrêa e OAS, pelo que eu entendi? Ele falou que ele representava Camargo Corrêa, OAS e UTC. A Engevix não. Acho que são esses esclarecimentos apenas. Então, eu declaro encerrado o depoimento. Pode interromper?